As 5 vias de São Tomás de Aquino são argumentos filosóficos propostos pelo teólogo e filósofo medieval São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. São formas lógicas de raciocínio que buscam fundamentar a crença em Deus através da razão. Apesar do rico discurso teológico adotado em suas obras, ao falar do conhecimento de Deus, São Tomás de Aquino segue um caminho principalmente filosófico. Segundo Tomás, o conhecimento de Deus constitui uma meta suprema para o intelecto humano, sendo esse conhecimento considerado o objetivo principal da filosofia. Ele encontra o objetivo principal da filosofia no conceito aristotélico de filosofia primeira. Esta filosofia primeira, mais tarde conhecida como metafísica, é considerada por Aristóteles como a ciência da verdade, mas não de qualquer verdade, mas daquela que é a origem de toda verdade, da qual todas as outras só o são através da participação. É verdade que ao falar filosoficamente de Deus surgem certas dificuldades, pois estamos nos referindo a uma realidade que transcende o campo sensorial. Nosso intelecto depende da experiência empírica para seu exercício, pois é dela que se originam nossos conceitos. Como não existe matéria em Deus, nosso conhecimento é limitado a respeito da natureza divina. Pela sua imensidão, a substância divina ultrapassa todo o alcance do nosso intelecto. Assim, o conhecimento positivo sobre Deus é muito limitado, ou seja, o conhecimento de Deus por quem Ele é. Por outro lado, podemos ter uma noção mais precisa de Deus por causa do que Ele não é. Este é o caminho do afastamento, ou caminho negativo, em que, ao retirar atributos que não são de Deus, chegamos mais perto de conhecê-lo. No entanto, São Tomás explica a possibilidade de nosso intelecto adquirir algum conhecimento de realidades imateriais por meio de realidades materiais. Esse conhecimento a posteriori, embora limitado, nos fornece informações importantes sobre Deus, como a verificação de seu ser e de suas propriedades essenciais. 5 maneiras de acessar a existência de Deus. São Tomás apresenta 5 caminhos que permitem o acesso à conclusão da existência de Deus. Por diferentes caminhos, sempre partindo do fato ontológico da evidência experimental, de algo concreto, verificável, captado pelos nossos sentidos e desenvolvendo uma relação de dependência ontológica, todos eles nos mostram os diferentes nomes de Deus associados ao fato comprovado, que é considerado o ponto de partida do respectivo percurso. Primeira via, movimento, ou mudança. Percebemos que neste mundo todas as coisas se movem. Entendendo o movimento aqui no sentido aristotélico como apropriação de algo da potência de agir. Se algo se move, deve necessariamente mover outros. Aquilo que se move deve necessariamente estar em potência em relação ao que se move, assim como aquilo que se move deve necessariamente agir em relação ao que se move. Aquino observa que no mundo, percebemos que tudo está em constante movimento ou mudança. Nada se move por si mesmo, tudo que se move é impulsionado por algo externo. No entanto, esse processo de movimento não pode continuar infinitamente para trás. Deve haver uma causa inicial, uma primeira causa, que deu início a toda a cadeia de movimento. Essa primeira causa é Deus. Segunda via, causa eficiente. Uma causa é entendida como aquilo pelo qual algo surge. A causa do efeito é, portanto, o que se chama de causa eficiente. São Tomás explica que é possível identificar uma ordem de causa eficiente entre entidades. Não é possível que algo seja causa eficiente em si mesmo, caso contrário, precederia a si mesmo. Toda entidade necessita de uma causa eficiente que seja necessariamente anterior a ela. Como a ordem das causas eficientes não pode ir ao infinito, é claro que existe uma primeira causa eficiente que causa as intermediárias. Se esta causa primeira não existisse, não existiriam nem causas intermediárias nem efeitos finais. Como os nossos sentidos testemunham a existência de um efeito final, deve necessariamente haver uma causa primeira, a quem São Tomás chama de Deus. Aqui, ele argumenta que nada pode ser a causa de si mesmo, pois isso implicaria a existência antes de existir. Além disso, se todo efeito tem uma causa, então deve haver uma primeira causa, que iniciou todo o processo de causação. Essa primeira causa é Deus. Terceira via, contingência e necessidade. Entre as entidades encontramos algumas que nascem e desaparecem, ou seja, podem ou não existir. Então percebemos que existe contingência entre entidades. Por serem condicionais, não são necessários. Se considerarmos que tudo é contingente, ou seja, nem tudo precisa ser, teríamos que considerar que houve um momento em que não existia ser. Se este momento realmente existisse, teríamos que pensar que mesmo agora nada existiria, porque só através da mediação de algo que já existe é que aquilo que existe passa a existir. Sendo a existência de entidades com a sua contingência um facto, não podemos dizer que tudo é contingente. É necessário afirmar a existência de um ser necessário através do qual surgem os seres contingentes.
Algo que é necessário pode ou não ter a causa de sua necessidade em outro ser necessário antes de si, a causa. Como foi demonstrado com as causas eficientes, a série de coisas necessárias que requerem a própria causa da necessidade não pode continuar ad infinitum. É necessário assumir a existência de um ser necessário em si, que não encontra a causa da sua necessidade em nenhum outro ser, mas é por sua vez a causa da necessidade de outros seres. Este ser necessário é o que chamamos de Deus. Aquino observa que muitos seres no mundo são contingentes, ou seja, podem existir ou não. Se tudo fosse contingente, em algum momento, nada existiria, pois os seres contingentes dependem de algo para existir. Portanto, deve haver um ser necessário, que existe por si mesmo e não depende de nada, para explicar a existência de todos os seres contingentes. Esse ser necessário é Deus. Quarta via, graus de perfeição. A quarta via examinará o grau de perfeição encontrado nas coisas. Para compreender este caminho, é importante compreender o significado metafísico da participação. A participação é uma consciência parcial do que está plenamente presente no outro. Assim, existe uma relação de dependência entre a entidade participante e a entidade participante. Este caminho explica que os nossos sentidos percebem que existe uma certa relação de graus entre as coisas. Algo pode ser considerado mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre. É possível dizer mais ou menos, quando algo está próximo do máximo. Para Aristóteles, se algo tem uma certa qualidade em alto grau, isso fará com que outras coisas também tenham uma certa qualidade. São Tomás, partindo desta ideia, diz que como encontramos nas coisas algo bom, verdadeiro, perfeito em diferentes graus, deve haver, portanto, um ser que seja a causa do ser dos seres, tenha em si todas essas qualidades. Essas qualidades ao mais alto grau. Este ser é conhecido como Deus. Aquino argumenta que percebemos graus de perfeição e bondade no mundo. Para haver graus, deve haver um padrão máximo de perfeição. Esse padrão máximo de perfeição é Deus. Ele é a referência que define o que é mais ou menos perfeito. Quinta via, ordem no universo. Para compreender esse caminho é preciso considerar o sentido do fim, considerado a partir da causa. Dessa forma, o fim é o que determina o princípio do ser, ou seja, estará no início da ação. Um agente age com um fim em mente. São Tomás também exprime uma certa equivalência entre o bem e o fim. Só se uma coisa é boa atrai o ser. Tão bom é o que tudo vai levar. Isto implicará, portanto, o conceito de fim. Então o que move a causa eficiente na ordem da causalidade é aquilo que vem primeiro, o princípio da ação, o bem e o fim. Nesta quinta via, São Tomás explica que as coisas, mesmo aquelas desprovidas de conhecimento, tendem para uma meta, para a obtenção do que é ótimo. Mas isso não acontece por acaso. Algo que carece de conhecimento não pode atingir esse objetivo por si só. É necessário afirmar a existência de algo inteligente que, em última instância, governa todas as coisas naturais. Esse algo é chamado de Deus. Aquino observa a ordem e os padrões presentes no universo, desde os movimentos dos corpos celestes até os processos biológicos. Essa ordem não pode ser resultado do acaso, pois implica uma inteligência ordenadora. Deve haver uma inteligência suprema que ordena o universo, e essa é Deus. Essas 5 vias são uma tentativa de São Tomás de Aquino de fundamentar a existência de Deus por meio da razão e da observação do mundo natural, combinando elementos da filosofia aristotélica com a teologia cristã. Cada via aborda uma faceta diferente da realidade para chegar à conclusão de que Deus é a explicação última e necessária para a existência e ordem do universo. Curta o vídeo e comente o que achou. Até a próxima!